Todo mundo na cama? Muito bem, crianças. Lembraram de escovar os dentes? Depois da história vão agradecer ao Papai do Céu, tá bom? Hoje eu quero contar para vocês a história do homem caracol. Nossa! Um homem caracol? Como será essa história? Será que ele leva a casa dele nas costas? Porque os caracóis levam as casas, não levam? Vamos conhecer essa história? Os diferentes povos nem sempre conviveram em harmonia. Por muitos anos, cada grupo protegia a si mesmo dos demais e eles mal se comunicavam entre si. Apenas um homem ousou quebrar as regras. Ele era um viajante que continuamente atravessava o mundo. Nossa, os homens não se falavam direito, não passavam de uma cidade para outra, mas esse homem, o homem caracol, resolveu passar. Vamos ver como ele conseguiu? Esse viajante era um pouco excêntrico. Ao contrário da maioria das pessoas, ele não morava por muito tempo no mesmo lugar e conhecia muito bem os vilarejos. Lógico, eles viajavam tanto, não é verdade? Por essa razão, ele não era bem-vindo pelos moradores das vilas e tinha de passar a noite longe das pessoas. Como ele sempre carregava sua casa consigo, era conhecido como um homem caracol. Engraçado, né, gente? Vamos ver o que aconteceu? Deixa eu ver se eu passei certinho aqui. Não, eu passei uma folha a mais. Vamos ver o que aconteceu? Certa manhã, enquanto estava preparando seu acampamento fora do território da cidade de Vidrolândia, o viajante viu um garoto carregando um grande saco que fazia muito barulho. O que será que tem nesse saco? O que você está levando aí, mocinho? O garoto deu um pulo de susto e sussurrou. Os adultos dizem que não podemos nos aproximar do homem caracol. Eu sei, respondeu o viajante. Eles dizem muitas coisas a meu respeito. Falam que eu, como criança, que transmito doença e que lanço encantamento. Não dê atenção a isso. Eu machuco alguém por viajar? Machuco? E a criança respondeu: Estou carregando pedaços de vidro no saco. Minha cidade é especializada em realizar trabalhos com esse material, mas grande parte das peças se quebra enquanto é transportada. E o menino ia com o saco. Será que o homem caracol vai querer o saco do menino? Vidros coloridos, como são lindos! Não são mais úteis para nós agora. Se quiser, pode ficar com eles. Eu os dou para você. O homem caracol levou o saco de vidros para sua casa e na manhã seguinte partiu em uma jornada para as cachoeiras no fim do mundo. Nossa, deve ter ido para muito longe, não foi? E levou o saco de vidros. No meio do caminho, enquanto atravessava os pastos de Tograminha, ele se deparou com um grupo de crianças que corriam de um lado para outro. O que está acontecendo? Ele lhes perguntou. Estamos tentando pegar 2 ovelhas que escaparam. Não conseguimos fazê-las voltar para casa. O viajante continuou o seu caminho e os meninos tentando pegar as ovelhas. Quando chegou à floresta, ele ouviu diversos assobios. Próximos a um riacho, encontrou três crianças assoprando por pequenos pedaços de bambu. Vocês estão tocando uma música? Bem que gostaríamos, mas antes disso, temos que encontrar
um som que assuste os pássaros que comem as plantações. Infelizmente, todos esses sons tiveram o efeito contrário e atraíram mais aves. Coitado dessas crianças, elas estavam trabalhando, gente. Eram obrigadas. Umas eram obrigadas a procurar as ovelhas, outras crianças eram obrigadas a espantar os pássaros, mas o homem caracol seguiu. Eu acho que tenho a solução, disse o homem caracol. As crianças olharam maravilhadas, enquanto ele subia na árvore que cercavam a plantação e pendurava pedaços de vidros coloridos nos galhos. Eles brilhavam com o raio do sol e faziam barulho ao tocarem uns nos outros. Os pássaros se incomodaram com esses sons e com a luz e partiram. Que coisa boa! O homem caracol usou o vidro que uma criança carregava, né? Que estava trabalhando, tadinha. Obrigada, Senhor, disseram as crianças. Mas o que as pessoas do vilarejo dirão se elas descobrirem que nós falamos com o homem caracol? Digam a elas que os vidros vieram da Vidrolândia, a terra dos melhores vidros. Como o viajante colecionava todas as coisas que encontravam, as crianças deram a eles os assobios que elas haviam feito e se despediram dele. Nossa, eles também não precisavam mais daqueles assobios, não é verdade, gente? Ao voltar pelo mesmo caminho, o homem caracol passou novamente pelas crianças que estavam correndo pelas colinas de Togramia. Ei, tentem isso, ele disse, dando a elas os instrumentos de bambu. Apenas um assobio foi suficiente. Todas as ovelhas correram em direção às crianças e ao viajante. Que coisa boa, não é, gente? Ele conseguiu ajudar essas crianças que estavam trabalhando. O que diremos aos adultos quando nos perguntarem sobre onde encontramos esses instrumentos? As crianças perguntaram. Digam-lhe que foram feitos pelas pessoas da tribo Takataka, que vivem perto das cachoeiras no fim do mundo. Felizes e agradecidas, as crianças deram a ele algumas roupas de lã e algodão para que ele nunca mais sentisse frio. Que coisa linda! Perto de Vidrolândia, o homem caracol se encontrou com o garoto novamente. As suas peças de vidro ainda estão quebrando? O viajante perguntou. Sempre, o menino respondeu. O vidro é muito frágil. Proteja-os com estes tecidos, ele aconselhou. Oh, e não se esqueça de dizer a todos que o tecido veio do vilarejo Togrâmia. Que coisa boa, ele ajudou, não foi? Quando as pessoas da cidade perguntaram de onde vieram os objetos, as crianças lhes responderam. No entanto, o que ninguém imaginou é que a próxima pergunta seria: e quem os trouxe até aqui? Agora é a hora de contar sobre o homem caracol. Será que elas vão contar? As crianças ficaram em silêncio, olhando umas para as outras receosas. E elas responderam: o homem caracol. Convencidas de que seria melhor dizer a verdade e defender o viajante. Quando os moradores ouviram cada história, entenderam que as diferenças entre as culturas poderiam ser muito importantes e enriquecedoras para aquela aldeia. E assim
Desde então, as pessoas passaram a confiar umas nas outras e a ajudarem-se mutuamente. E, se você estiver se perguntando o que aconteceu ao viajante, saiba que ele se tornou um experiente comerciante. E assim, todos viveram felizes para sempre. As crianças e todos os povos que perceberam que poderiam ajudar muito umas às outras. E assim as crianças nunca mais precisaram trabalhar. Não é linda a história do homem caracol? Não é lindo a gente poder ajudar as outras pessoas? Então, agora fecha teus olhinhos, agradece a Papai do Céu e depois dorme. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite.